Olá pessoal, sou o professor Fábio Luiz de Souza, da disciplina de Física. Hoje a gente vai fazer uma aula juntos, mais uma. Antes de começar a aula, só avisar vocês para acessarem o Classroom, fazer as atividades obrigatórias. Lembre-se de clicar no primeiro link para registrar sua presença, sua frequência e enviar suas atividades, ok? Então olha só, gente, o que a gente vai ver hoje na aula, né? Nós vamos ver hoje a relação entre potência, corrente e tensão elétrica, resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Nós vamos fazer uma retomada desses conteúdos, tá? Conhecidos como de uma área chamada eletrodinâmica. Então é o seguinte, vamos começar com uma questão. Um problema básico. Qual é a corrente elétrica I estabelecida para alimentar o ferro de passar? Veja, o ferro de passar está ligado em 120 volts e a potência do ferro é 960 watts. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão, ok? Pronto, gente. Vamos ver agora, vamos responder essa questão. E é uma questão simples, mas que vai ajudar a gente a revisar todo o conteúdo que foi colocado ali no início para a gente. Então vamos lá. Qual é a corrente elétrica I estabelecida no conjunto ferro de passar com a rede elétrica aqui, né? Então vai ter uma corrente elétrica que vai vir da rede elétrica e alimentar esse ferro de passar de 960 watts, ok? Então, olha só, primeiro, para você resolver esse problema, você tem que saber cada coisa que está sendo colocada no problema aqui, para você resolver. Primeiro, tem o ferro de passar, que tem 960 watts de potência. Então, essa aqui é a potência elétrica desse receptor de energia. Quer dizer que ele pede para a rede elétrica que o alimente com 960 watts. Essa potência vai ser desenvolvida se ele for ligado em 120 volts, ok? Que o aparelho ele vem com essa potência nominal estabelecida para aquela tensão que ele foi projetado. Se for outra tensão, ele vai desenvolver uma potência diferente, né? Então eu não posso ligar um aparelho de 120 volts a um aparelho de 220, numa rede de 220 volts. Vai dar problema. Então olha só, a tensão elétrica da rede elétrica é de 120 volts. O que é a tensão elétrica? É a diferença de potencial. Potencial é a concentração de energia na carga. Então, olha só, a fonte de energia é 120 volts. Então, a tensão elétrica informa quanto de energia em joules cada pacote de coulomb de carga vai receber. Então, cada 1 volt significa 1 joule de energia por coulomb de carga. Então, olha só, por exemplo, 120 volts uma tensão de 120 volts vai fornecer 120 joules para cada pacote de 1 coulomb. 220 volts vai fornecer 220 joules para cada pacote de 1 coulomb. Né? E 1 kV, quilo é 1000, né? 1000 joules por coulomb, ok? Então, a diferença de potencial é o quanto de energia vai ser concentrada na carga elétrica. Carga elétrica é esta que está no projeto, né? no material do ferro de passar. Essa carga elétrica está aqui já, exposta. Então, olha só. A potência elétrica, por sua vez, o que significa a potência elétrica? A potência elétrica é a energia em joules por tempo, né? Então, olha só. 960 watts significa 960 joules de energia que o ferro vai usar por segundo.
Então ele precisa que chegue até ele 960 joules. Uma máquina de 2.200 watts precisa de 2.200 joules a cada segundo de energia. E 1 kW é 1.000 joules por segundo de energia. Então, a potência é a taxa de transferência de energia por segundo. E a corrente elétrica? A corrente elétrica é quanta carga vai ser acionada com essa energia por segundo. Então, veja só, a unidade de corrente elétrica é o ampere, que é coulombs por segundo. Por exemplo, 10 amperes equivale a 10 coulombs por segundo de carga elétrica sendo acionada por segundo. Cada 10 coulombs por segundo, ok? Então, olha só, vamos voltar ao nosso problema. Quanto que o ferro de passar precisa? Se ele precisa de 960 joules e a rede me fornece 120 joules por coulomb de carga, então quantos coulombs vão ter que ser necessários aqui para levar 960 joules de energia? Né? A gente pode fazer esse cálculo. Então, olha só, 120 volts é 120 joules por coulomb. 120 watts, 120 joules por segundo. Se ele precisa de 120 joules, vou precisar somente de 1 ampere, que é 1 coulomb por segundo. Agora, 1 coulomb me leva a 120 joules. Mas o que eu preciso? 960 joules. E 960 joules são levados não com um pacote de 1 coulomb. Eu preciso de 8 pacotes de 1 coulomb. Basta fazer o que nós chamamos de regra de 3. Né? Se 1 leva a 120, 8 vezes 120, 960 joules são levados por 8 coulombs de carga por segundo. E essa expressão, o que a gente acabou de fazer aqui, essa regra de 3, é no fundo π. Então lembre-se, π é um dos fundamentos aí para a gente usar a eletrodinâmica. Potência é corrente vezes tensão. Watts é ampere vezes volts. Normalmente essa tensão é fixa, por isso que as cargas é que variam, a quantidade de carga elétrica acionada. Veja só, aplicando π, 960 watts é a potência, a corrente eu quero saber, e 120 volts é a tensão. Isolando a corrente, pego o 120 que está multiplicando e passo para outro membro dividindo 960 watts. O que eu vou ter? 960 por 120, 8 amperes. Ok? Então a resposta do problema é 8 amperes. Agora vamos mais um exercício. Um circuito X está ligado em série com um fusível. Então, o fusível está ligado em série com circuito X. Pode ser uma máquina, né? O fusível é feito para proteger de sobrecargas, de sobrecorrente, né? Então, a potência máxima que o circuito pode desenvolver, sem avarias, é 36 watts de potência. Então, essa é a potência máxima. Para essa potência máxima, eu tenho uma corrente máxima. A pergunta é, qual deve ser o valor do fusível? Qual deve ser o valor do fusível que suporta essa corrente máxima? Acima disso, ele queima e protege o circuito. Então, qual é o valor do fusível? Tempo para vocês fazerem.
Então, olha só, gente. Para resolver esse problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, é observar a tensão aqui da rede elétrica, que é 12 volts. Também quero saber qual é a corrente que passa pelo fusível. Gente, o fusível, ele não pode interferir no circuito, ele só protege. Então, ele não tem uma resistência elétrica. Ele é um condutor, praticamente, com uma resistência elétrica ínfima, tá? Então, esse condutor, que é o fusível, ele não tem resistência elétrica, então, aqui, se eu considerar que esse aqui é um ponto do circuito, esse ponto, eletricamente, é o mesmo que esse ponto aqui, porque não acumula tensão, tá? Não tem resistência para acumular tensão. Então, desses 12 volts, nada fica preso aqui. Esses 12 volts vão ficar presos somente na máquina. E a máquina tem 36 watts de potência máxima. Bom, o que a gente faz então? Nós pegamos a expressão π, né? A potência máxima é 36 watts. Eu quero saber qual que é a corrente máxima que passa nesse circuito. E a corrente máxima vai estar ligada à tensão, que é 12 volts, ela que fornece. 12 volts com 36 watts, pego o 12 que está multiplicando, passo para o outro membro dividindo 36, 36 por 12, 3. Então a corrente máxima é 3 amperes. Então qual deve ser o valor do meu fusível para suportar a corrente máxima? 3 amperes. Se passar uma corrente maior que 3 amperes, a tendência é ele queimar para proteger a máquina. Um fusível custa centavos, uma máquina custa bem caro. Claro, depende do fusível. Tem fusível de mais de um real? Tem, mas é normalmente bem mais barato que a máquina que ele protege. Ok? Próxima questão. Vamos ao próximo conteúdo, não vou passar mais uma questão. Então vamos lá. A lei de Ohm. Todo receptor, máquina ou circuito, né, pode ser interpretado como um condutor. Então, tudo a gente considera um condutor. E esse condutor de eletricidade, ele tem uma condutância elétrica, que é o inverso da resistência elétrica. A resistência elétrica, ela mede o quão isolante esse material é, né? Então, a primeira lei de Ohm é para condutores que conseguem manter sua resistência elétrica fixa e constante. Tem que deixar bem claro isso. A lei de Ohm funciona para resistência fixa. Normalmente tem resistência fixa? A maioria das máquinas que a gente trabalha com projetos tem uma resistência fixa, né? Mas máquinas que aquecem muito tendem a variar essa resistência. Mas o pessoal controla para que não varie muito. Ok? Unidade de resistência elétrica é o Ohm, não vai esquecer disso. E a primeira lei de Ohm é URI, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente, onde essa resistência é constante, por isso a razão tensão por corrente é sempre a mesma. Se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente, ou vice-versa, ok? Então, exercício. Um resistor apresenta o gráfico a seguir, que representa seu comportamento em relação à tensão elétrica a ele aplicado. Sua resistência elétrica é... Então, olha só, você tem que olhar o gráfico aqui, que apresenta a corrente pela tensão, tá? Ou melhor, a tensão pela corrente. Você tem que olhar os pontos que você consegue identificar aqui, os valores. Por exemplo, dá para identificar quanto que é esse ponto aqui, né? Olha a escala do gráfico, ok? Aqui já é mais fácil de identificar quanto vale esse ponto aqui, a corrente vale 2, né? E tome cuidado com a corrente que é miliamperes aqui. Mili significa milésimo de ampere. É 1 ampere dividido por 1000, ok? Então aqui é 0,01 ampere cada escala aqui do gráfico, cada quadradinho do gráfico, ok? Outra coisa, o gráfico é crescente, né? Então ele cresce linearmente. Então qual é o valor da resistência? Apliquem URI e descubram.
Ok, gente. Então é o seguinte. Vamos identificar aqui primeiro os pontos desse gráfico, né? Então o primeiro ponto aqui é o ponto que conta 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então aqui é 0,004 amperes. 4 milésimos de ampere. Ligado à nossa ordenada 1, ok? A abscissa é 0,004 e a ordenada é 1. Já aqui, a abscissa é 2, né? A corrente vale 2 miliamperes e a tensão vale 5 amperes. Pode escolher qualquer par, porque como o gráfico é uma reta e ele passa pelo zero, então é URI, né? É linear, você já sabe a função. É só pegar um par tensão-corrente e substituir. É o que a gente fez aqui. Então, olha só. A corrente é 2 mA, 2 mili vale 10 elevado a menos 3. Então, 0,002 ampere. A tensão é 5 volts. A tensão vale 5, a corrente vale 0,002. Agora é só isolar a resistência. A resistência vai ser 5 por 0,002. Vai dar 2.500 ohms, dividindo. E tome cuidado que dá para também escrever em quilo-ohms. Cada 2.000 vale 2 quilos, né? Então, 2 quilo-ohm. Leva a vírgula da casa da unidade de ohm para a casa da milhar de ohm, ok? Então, 2,5 quilo-ohms. Resposta, então, letra D. Continuando, próximo exercício. Geralmente, máquinas de alta potência são bivolts. Esse é o caso... Desculpa, não são bivolts. Desculpe, senão está errado. Máquinas de alta potência não são bivolts, não ficam muito caras. Ok? Esse é o caso de uma sanduicheira. De forma simplificada, uma sanduicheira é um condutor de baixa resistência para ter uma alta corrente e aquecer bastante, né, o sanduíche que você quer esquentar nela. Considere uma sanduicheira feita para funcionar 110 volts, 880 watts. Qual seria a sua potência se fosse ligado a 220 volts? Aquele negócio, todo mundo sabe que se ligar, né, todo mundo escuta por aí, se eu ligar uma máquina que não é bivolt em 220 volts e ela for de 110, ela vai queimar? Vai queimar. Vamos ver por quê então? Então a gente já sabe aqui que a potência que ela vai desenvolver é bem mais alta do que está especificada pela máquina. Tempinho para vocês fazerem. Então vamos lá, vamos aos dados. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual vai ser a potência dessa máquina. Se eu quero saber potência, eu tenho que saber usar π. Potência é corrente vezes tensão. Só que o problema é que eu não tenho nem a corrente que essa máquina vai usar, em 220, mas tenho a tensão, que é 220 volts. Então eu só tenho a tensão do π. Então, para isso, para eu descobrir quanto que vai ser essa corrente que ele vai usar em 220 volts,
Eu vou usar URI, porque eu sei que a resistência dessa máquina não vai mudar, porque o projeto da máquina, o material que a máquina é feita, não muda se eu ligar a 220. O material continua sendo o mesmo, é a mesma máquina. Então vamos descobrir a resistência elétrica dessa máquina. A resistência vezes a corrente tem que dar 110 volts, porque ela foi projetada para 110 volts. Ok? Em 110 volts, quanto seria então essa resistência? Aplicando, eu vou aplicar π, né? π, 880 watts, quando é ligado em 110 volts, né? Então, aplicando π, eu descubro que a corrente é 8 amperes. 8 amperes quando é ligado em 110 volts. Lembrando que você pegou o 110 que está multiplicando a corrente e passou dividindo 880, ok? Que vai dar 8 amperes. Agora eu vou pegar esses 8 amperes aqui, colocar aqui no lugar da corrente, né? E vou descobrir essa resistência que eu quero saber, que é a resistência da máquina projetada. E essa resistência vai ser então 8 vezes a resistência igual a 110. Pego o 8 e passo dividindo 110, 13,75 ohms. Pronto, descobri essa resistência. Pessoal, essa resistência é baixa? Você tem que ter noção, física tem que te dar noção. Essa resistência é baixa? É baixa. O que é uma resistência baixa? Abaixo de 100 ohms. É baixa. Perigoso. Ligou em 110 volts esse negócio, é perigoso, a corrente mata. Muito perigosa essa corrente aqui, tá? Acima de 100 ohms já começa a reduzir um pouco o perigo. Ok? Mas vamos lá. Com a resistência, podemos calcular então a corrente que ela vai usar em 220 volts, para eu poder aplicar π para 220. Então, 13,75 vezes a corrente tem que dar 220 volts, né? Então, eu vou ter que essa corrente nova, se eu ligar 220 volts essa máquina, com essa resistência, a corrente vai ser 16 amperes. Agora que eu tenho a corrente, que veja que ela dobrou a corrente, né? Ou seja, se eu dobrar a tensão, tem que dobrar a corrente. Ok? Por causa da lei de Ohm. Agora, vou descobrir, aplicando π, a potência nova da máquina. Então, a potência vai ser 16 vezes 220. O que vai me dar 3.520 watts. Perceba que a potência aumentou 4 vezes. Se você multiplicar por 4, 880 watts, vai dar 3.520 watts. Tudo bem? É isso, gente. A aula de hoje foi isso. O que nós vimos foi a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, e potência elétrica. Lembrar que para potência elétrica a gente usa π, e para resistência elétrica a gente usa URI, que é a primeira lei de Ohm. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Um abraço, até a próxima aula.